Nós vamos iniciar agora os estudos da primeira parte, a história. Falar de história não é fácil, mas estas dificuldades de linguagem nos introduzem ao próprio âmago das ambiguidades da história. Jacques Legoff se propõe aqui a situar a própria ciência histórica nas periodizações da história e não reduzir essa ciência a uma visão europeia, ocidental, mesmo que por ignorância e em virtude de deficiências importantes de documentação, ele seja levado a falar sobretudo da ciência histórica europeia. Como nós vimos no início, a palavra história, em todas as línguas românicas e em inglês, vem do grego antigo. Essa forma deriva da raiz indo-europeia, wait, ver. Daí o sânscrito vetas, testemunha no sentido de aquele que vê. Essa concepção da visão como fonte essencial de conhecimento nos leva à ideia de que testemunha é aquele que vê. Essa concepção da visão como fonte essencial de conhecimento nos leva à ideia de que aquele que vê é também aquele que sabe. E é aqui que nós vamos ter o sentido da palavra atribuído por Heródoto no início de suas histórias, que são investigações, pesquisas. Nas línguas românicas e também em outras, história exprime dois, se não três, conceitos diferentes. Significa a investigação das ações realizadas pelos homens, que se esforça por se constituir em ciência, a ciência histórica, e também o objeto da investigação que os homens realizaram. Como diz Paul Veyne, a história é, seja uma série de acontecimentos, seja uma narrativa desta série de acontecimentos. Mas a história também pode ter um terceiro sentido, o de narrativa. Uma história é uma narrativa, verdadeira ou falsa, com base na realidade histórica, ou puramente imaginária. Pode ser uma narrativa histórica ou uma fábula. O conceito de historicidade se ligou das origens históricas, ligadas ao historicismo do século XIX, para desempenhar um papel de primeiro plano na renovação epistemológica da segunda metade do século XX. A historicidade vai permitir, por exemplo, refutar no plano teórico a noção de sociedade sem história. Ela obriga a inserir a própria história numa perspectiva histórica. Há uma historicidade da história que implica o movimento que liga uma prática interpretativa a uma praxis social. A historicidade permite a inclusão no campo da ciência histórica de novos objetos da história. O não acontecimento. Trata-se de acontecimentos ainda não reconhecidos como tais. A história rural, das mentalidades, da loucura ou da procura de segurança através das épocas. Chamamos de não acontecimento a historicidade de que não temos consciência enquanto tal. O historiador não pode evitar uma reflexão teórica, que é necessária ao trabalho histórico. É fácil ver que os historiadores mais inclinados a invocar os fatos não só ignoram que um fato histórico resulta de uma montagem e que estabelecê-lo exige um trabalho técnico e teórico, mas também estão, acima de tudo, cegos por uma filosofia da história inconsciente, muitas vezes sumária e incoerente. Jacques Legoff se propõe a apresentar, em primeiro lugar, os paradoxos e ambiguidades da história, para defini-la depois como ciência original. Depois, vai tratar dos aspectos fundamentais da história, muitas vezes misturados, mas que é necessário distinguir: a cultura histórica, a filosofia da história e o ofício do historiador. O que importa aqui é mostrar, na primeira perspectiva, através de alguns exemplos, o tipo de relação que as sociedades históricas mantiveram com o seu passado e o lugar que a história ocupa no seu presente. Na ótica da filosofia da história, ele gostaria de mostrar, através de alguns grandes espíritos e de algumas correntes de pensamento importantes, como, para além ou fora da prática disciplinar da história, em certos meios e em certas épocas, se conceituou e ideologizou a história. A ciência histórica conheceu, desde há meio século, um avanço prodigioso. Renovação, enriquecimento das técnicas e dos métodos, dos horizontes e dos domínios. Mas, mantendo com as sociedades globais relações mais intensas que nunca, a história profissional e científica vive uma crise profunda. O saber da história é tanto mais abalado quanto mais seu poder aumenta.
Mark Bloch não gostava da definição "a história é a ciência do passado" e considerava absurda a própria ideia de que o passado, enquanto tal, possa ser objeto da ciência. Ele propunha que se definisse a história como a ciência dos homens no passado. Pretendia com isso sublinhar 3 caracteres da história. O primeiro é o caráter humano. Embora a investigação histórica englobe hoje alguns domínios da natureza, admite-se geralmente que a história é história humana. E, inclusive, Paul Venner sublinhou que há uma enorme diferença que separa a história humana da história natural. O homem delibera, a natureza não. Para restituírem à história o seu movimento verdadeiro, seria muitas vezes vantajoso lerem essa história ao contrário. Daí a gente vai ter o interesse em um método prudentemente regressivo. Prudentemente, ou seja, que não transporte de forma ingênua o presente para o passado e que não procurem por outras vias um trajeto linear que seria tão ilusório como o sentido contrário. Há rupturas e descontinuidades inultrapassáveis, quer num sentido, quer no outro. É verdade que o historiador parte do presente para apresentar questões ao passado. Agora, se o passado tem, apesar de tudo, uma existência na sua relação com o presente, é inútil acreditar num passado independente daquilo que o historiador constrói. Essa consideração condena todas as concepções de um passado ontológico. O passado é uma construção e uma reinterpretação constante e tem um futuro que é parte integrante e significativa da história. O progresso dos métodos e das técnicas permite pensar que uma parte importante dos documentos do passado esteja ainda mais por se descobrir. A arqueologia descobre, sem cessar, monumentos desconhecidos do passado. Os arquivos do passado continuam incessantemente a se enriquecer. Novas leituras de documentos, frutos de um presente que nascerá no futuro, devem também assegurar ao passado uma sobrevivência, ou melhor, uma vida, que deixe de ser definitivamente passado. Esta dependência da história do passado em relação ao presente deve levar o historiador a tomar certas precauções. Ela é inevitável e legítima, na medida em que o passado não deixe de viver e de se tornar presente. Esta longa duração do passado não deve impedir o historiador de se distanciar do passado, uma distância reverente, necessária para que o respeite e evite o anacronismo. Nós temos aqui um exemplo. Georges Duby ressuscitou, recriou a Batalha de Bouvines, uma vitória decisiva do rei da França, Filipe Augusto, sobre o imperador Otão IV e os seus aliados. Orquestrada pelos historiógrafos franceses e tornada lendária, essa batalha, depois do século XIII, caiu no esquecimento. Conheceu depois uma ressurreição, no século XVII, porque exaltava a recordação da monarquia francesa, sob a monarquia de Júlio, porque os historiadores liberais e burgueses viam nela uma aliança benéfica entre a realeza e o povo, e entre 1871 e 1914, como uma primeira vitória dos franceses sobre os alemães. Depois de 1945, Bouvines cai no desprezo da história-batalha. Então, o que nós podemos ver aqui é um exemplo de uma época, de como uma época fabrica mentalmente a sua representação do passado histórico. A historiografia surge como sequência de novas leituras do passado, plena de perdas e ressurreições, falhas de memória e revisões. Essas atualizações também podem afetar o vocabulário do historiador, introduzindo aqui anacronismos conceituais e verbais, que falseiam gravemente a qualidade do seu trabalho. Segundo Martin Heidegger, a história seria não só a projeção que o homem faz do presente no passado, mas a projeção da parte mais imaginária do seu presente, a projeção no passado do futuro que ele escolheu. Uma história-ficção, uma história-desejo às avessas. Paul Venner condena esse ponto de vista e diz que Heidegger não faz mais do que erigir em filosofia anti-intelectualista a historiografia nacionalista do século passado. Agora, se nós não podemos evitar toda a influência deformante do presente na leitura do passado, nós podemos limitar as consequências nefastas para a objetividade.
A objetividade histórica não é a pura submissão aos fatos. Toda tentativa de compreender a realidade histórica sem hipóteses subjetivas só conseguiria chegar a um caos de juízos existenciais sobre inúmeros acontecimentos isolados. Se a imparcialidade só exige do historiador honestidade, a objetividade supõe algo a mais. Se a memória faz parte do jogo do poder, se autoriza manipulações conscientes ou inconscientes, se obedece aos interesses individuais ou coletivos, a história, como todas as ciências, tem como norma a verdade. A objetividade histórica vai se construindo pouco a pouco através de revisões incessantes do trabalho histórico. Jacques Le Goff nos traz que a contradição mais flagrante da história sem dúvida, o fato de o seu objeto de estudos ser singular. Um acontecimento, uma série de acontecimentos, de personagens que só existem uma vez, enquanto que o seu objetivo, como de todas as ciências, é atingir o universal, o geral, o regular. A explicação histórica deve tratar dos objetos únicos. As consequências deste reconhecimento da singularidade do fato histórico podem ser reduzidas a 3, que tiveram um enorme papel na história da história. A primeira é a primazia do acontecimento. Se pensamos que, de fato, o trabalho histórico consiste em estabelecer acontecimentos, basta aplicar aos documentos um método que deles os faça sair. Nós temos testemunhos individuais, fontes coletivas, indicadores diretos, correlatos. A segunda consequência da limitação da história ao singular consiste em privilegiar o papel dos indivíduos, e em especial dos grandes homens. Na tradição ocidental, esta tendência remonta aos gregos, que atribuíram as suas mais antigas epopeias e as suas primeiras leis a indivíduos hipotéticos, como Homero, Licurgo e Solon. Essa tendência se renovou no Renascimento. Nós temos aqui uma afirmação de Hegel sobre os grandes homens. Os indivíduos cósmico-históricos são os que quiseram e realizaram não objeto da sua fantasia e opinião, mas uma realidade justa e necessária, a que cumpriram porque tiveram a revelação interior do que pertence realmente ao tempo e às necessidades. Como Michel de Certeau muito bem disse, a especialidade da história é o particular, mas esse particular é diferente do individual, e o particular especifica, quer a atenção, quer a investigação histórica, não enquanto objeto pensado, mas ao contrário, como limite do pensável. A terceira consequência abusiva que se extraiu do papel do particular em história consiste em reduzir a história a uma narração, a um conto. Roland Barthes foi um dos defensores dessa crença nas virtudes do conto histórico. O objeto da história seria contar e não provar. Mas ele está certo de que, em história, o melhor gênero de prova, o mais capaz de tocar e convencer os espíritos, o que inspira menor desconfiança e deixa menos dúvida, é a narração completa. Je pense que le christianisme a inspiré aux hommes et aux femmes du Moyen Âge, à des niveaux différents de responsabilité selon leur place dans la société, selon leur fonction, une sorte de désir d'être les collaborateurs de Dieu dans la création du monde. Je suis devenu un historien médiéviste dès ma jeunesse et que ça s'est fait, si j'ose dire, en 3 phases. La première phase, j'ai eu envie d'être enseignant. Mon père était professeur d'anglais dans un lycée. Et alors là, j'ai eu le réflexe qu'ont beaucoup de garçons qui a été de ressembler à son père.
Deuxième phase, la discipline qui m'a attiré, c'est l'histoire, de façon générale. Et puis alors, la troisième phase que je me rappelle très bien, celle-là décisive, c'est quand j'avais 13 ans, dans la classe qui correspond à la 4e de l'enseignement secondaire français, ça a été le coup de foudre pour le Moyen-Âge. J'ai eu un coup de foudre pour un auteur que j'ai lu, à vrai dire, en traduction en français, et c'était Walter Scott. Et en particulier Ivanhoe. Et voilà, ma passion pour le Moyen-Âge est née de là.